Falando do transtorno positivo desafiador, é muito comum a gente receber pessoas entre 6 e 8 anos que vivem ou que convivem em vários ambientes de muitas desestruturas, de muitas hostilidades, de muito abandono, ou em que as questões de limite, de certo e errado, de aproximação, não são bem estabelecidos, né? Então, às vezes a família, né, os componentes, os mais velhos da família, os pais, os avós, os cuidadores, são pessoas ausentes, ou quando são presentes são extremamente permissivas, não tem uma sensação, um diálogo saudável com a criança, podem ser bastante violentos, não conseguirem estabelecer um diálogo saudável, um diálogo construtivo, sempre está emitindo palavras de depreciação, de baixa autoestima, colocando aí as questões de autoimagem e de autopercepção da criança em desvalor, em depreciação, jogos ou brincadeiras violentos, agressivos, violências físicas, sexuais, ou exposições a violências físicas e sexuais com outras pessoas. Tudo isso são fatores que podem motivar, desencadear os transtornos opositivos desafiadores em crianças. E muitas vezes é a escola que dão esses apontamentos, né, que chamam esses pais ou os responsáveis, que pedem um diagnóstico, e aí a partir dessa motivação que vem da escola, a partir desse apontamento que vem da escola, é que a gente atua, é que a gente é contratado pelos pais, e estes, por sua vez, ficam sabendo que o filho está sendo exposto de alguma forma a várias violências e está sendo, né, enfim. Muitas vezes há a possibilidade de tratar isso sim com medicação. O mais indicado mesmo é a mudança, é a reconfiguração desses ambientes. Então, por exemplo, se as relações parentais são muito hostis, violentas e estão adoecidas, esses pais precisam se tratar. Quando eles não conseguem se tratar, a gente precisa procurar relações ou estabelecer algum tipo de diálogo o mais saudável, o mais respeitoso possível entre esses pais, para que não exponha a criança a diálogos agressivos e a exposições de movimentos, de comportamentos violentos, agressivos. É importantíssimo que a criança também possa frequentar outros ambientes socioeducativos que a ajudem a superar isso. Então, de repente, práticas esportivas do tipo judô, taekwondo, futebol, onde elas possam colocar colocar no corpo esse movimento agressivo e também aprender com essas outras figuras mais velhas, essas figuras adultas, outras figuras de referência, o que pode vir a ser um comportamento mais adequado, mais afetuoso, mais amoroso. De repente, oportunizar a inscrição da criança em ambientes artísticos, terapêuticos, né? Colocar em musicoterapia, teatro, enfim, dança. São terapêuticas possíveis que podem caminhar em paralelo com o tratamento psicoterápico. E na terapia, sim, jogos interativos, a gente diálogos com criança não acontecem assim como com os adultos, né? Então, assim, é sempre jogos, desenhos, brincadeiras onde as crianças possam colocar essas raivas, esses sentimentos hostis e ajudá-las a ressignificar isso por meio desses jogos, desses desenhos, dessas aproximações literárias, contação de histórias,
com finais difíceis, mas que há uma transformação, uma transmissão de valores que falem sobre o diálogo, que falem sobre o apontamento de determinados comportamentos como sendo hostil para a própria criança e para o outro, né? Brincadeiras que também confrontem os afetos, onde a criança pode falar dos afetos hostis, ela pode falar de coisas difíceis. É muito importante também estar o tempo todo em diálogo com a escola, com os pais, com o ambiente, com os outros ambientes que a criança frequenta, para que nessa multidisciplinariedade a gente possa atuar em conjunto e a gente orientar esses profissionais e a família a lidar com a criança, orientar os professores, inclusive, a fazer mais provas orais do que provas escritas. Às vezes a criança tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de memorização, isso afeta bastante o humor, né? Então, diagnosticar essas coisas é fundamental e poder colocar a criança de frente com as possibilidades afetivas que ela pode vir a estabelecer com os seus pares, com os outros alunos, as raivas que ela sente em relação às pessoas, ela dizer que pode sentir raiva do pai e da mãe quando estão fazendo algum comportamento hostil dentro do consultório, isso é super importante. Então, esse espaço de escuta e poder levar essa lealdade que a gente estabelece com a criança, esse pacto de lealdade com a criança, para poder ajudá-la a transmitir esse sentimento para essas pessoas que estão ao seu redor, ajuda muito a criança a perceber o quanto que mais importante do que chutar ou desafiar os adultos é conversar, é dialogar e chamar os adultos também para o diálogo mais do que bater, enfim. Afinal de contas, os adultos também têm suas crianças feridas, né? E quando eles não são capazes de ajudar as crianças a tratarem as feridas das crianças, aí a gente que é adulto e que também supostamente está sendo cuidado, né? Porque a gente que é psicólogo também passa por nossas infâncias, por nossos problemas, a gente também tem que chamar a atenção desses adultos que cuidam dessas crianças e chamar a atenção dessas crianças que cuidam dessas crianças, para que essas grandes crianças tenham o seu lugar de ser criança, para que não prejudiquem as crianças a viverem as suas infâncias, tá bom? Grande abraço, é isso aí.